Existem muitas lutas que nos deixam completamente desanimados, enfraquecidos, até que, por fim, a única sensação que fica dentro de nós é um grande vazio. Deus conhece esse vazio. Ele conhece a fome e a sede que a sua alma sente. E hoje Ele quer te restaurar, te curar e te encher com o Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, está escrito: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, é maravilhoso ler o livro de Atos e ver a grande manifestação do Espírito Santo com os irmãos e irmãs daquela época. Pessoas testemunharam coisas inacreditáveis. Verdadeiramente, elas viveram o sobrenatural de Deus. Esse fascínio que nós temos ao ler o livro de Atos se deve ao fato de termos imaginação e ficarmos pensando como essas cenas aconteceram, mas também se deve ao fato de termos expectativas. Todos nós lemos a palavra imaginando o quão maravilhoso seria se tudo isso que aconteceu com aquelas pessoas acontecesse também conosco. E nós nem precisamos ir tão longe, até porque esse mesmo sentimento surge em nosso coração quando nós estamos na igreja e vemos demonstrações explícitas de pessoas que se encontram na presença do Espírito Santo. E olha só, isso é tão verdadeiro que algumas pessoas que nunca falaram em línguas ou que nunca se prostraram aos prantos na presença do Senhor, acreditam até hoje que nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Mas será que isso está correto? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando nós estamos ansiosos por essas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, nós nos esquecemos que o Espírito de Deus não é somente um arauto de milagres grandiosos, mas ele também tem um sussurro suave aos nossos ouvidos, um guia constante dentro de nós. Ele não somente transforma vidas em momentos de avivamento, mas ele também nos envolve diariamente, nos oferecendo paz e direção na nossa rotina. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, o seguinte: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós lemos esse texto e comparamos com o texto de Atos 4, que eu li inicialmente, nós podemos concluir que o Espírito Santo não tem uma única maneira de agir. Ele age na nossa vida de várias formas. Eu estava conversando com uma pessoa e eu estava pronto para dizer uma coisa para ela, e quando eu vi, na minha mente se formulou uma frase que não tinha nada a ver com aquele assunto específico. E eu disse o que estava na minha mente para aquela pessoa. E ela disse: eu precisava ouvir essas palavras hoje. Então, eu percebi que aquilo foi uma obra do Espírito Santo. Olha só, eu quero que você imagine cada manhã desta semana como uma tela em branco. Um espaço onde o Espírito Santo aguarda para pintar os tons da graça, do amor e da sabedoria divina em sua vida. Quando você ora, quando você lê a palavra, quando você enfrenta os desafios do dia a dia, Ele está lá, guiando você para que cada passo seja uma dança sincronizada com os propósitos de Deus. A experiência daqueles primeiros cristãos no livro de Atos não é uma relíquia do passado, mas um lembrete tangível de que o Espírito Santo está ativo e vivo. As línguas de fogo
E os milagres são expressões maravilhosas, mas também são expressões do amor de Deus por seus filhos. Você pode não testemunhar milagres espetaculares como esses todos os dias, mas pode testemunhar o amor do Espírito Santo, acalmando a sua mente nas tempestades, trazendo consolo nos momentos de tristeza e lhe dando coragem quando você está fraco. Portanto, nessa semana, ao invés de apenas ansiar por eventos extraordinários, abra os olhos do seu coração para reconhecer os momentos sutis em que o Espírito Santo está trabalhando. Ele está naquele sorriso encorajador de um amigo, na paz que você sente quando ora, na inspiração que você recebe para ajudar alguém que está em necessidade. Permita que o Espírito Santo não seja apenas um visitante, mas um morador constante em seu ser, enchendo cada pensamento, cada palavra e cada ação com o amor de Deus.